aula. A aula está sendo gravada. Então, agora vamos para o espelhamento do material. Então, acompanhe aí, qualquer dúvida podem perguntar, certo? A página do livro é a 457, livro 2, página 457. 467, né? A idade aqui está fazendo com que a revista falhe. Então, a gente vai começar a falar sobre isomeria óptica, certo? Então, o que é essa isomeria óptica? Como é que a gente vai identificar essa isomeria óptica? Nós vimos que na classificação da isomeria, a gente pode classificar a isomeria plana e isomeria espacial, né? A isomeria plana, os isômeros, nós só conseguimos identificar ele observando um plano, um único plano. Ele já faz essa análise e determina a diferença existente entre um isômero e outro, né? Então, tem vários tipos de isomeria plana que nós já vimos. E a isomeria espacial, ela é dividida em duas. É a isomeria geométrica, ou isomeria cis e trans, ou também pode ser chamada de isomeria EZ, e a isomeria óptica, certo? A isomeria óptica, ela está relacionada com a capacidade desses isômeros de desviar a luz polarizada. Então, o que é uma luz polarizada, professor? A gente vai tentar observar esse experimento aí e observar o que acontece com os feixes de luz, certo? Então, ó, luz natural versus luz polarizada. A luz natural, né, vocês viram lá na física, professor Ananias, é composta por ondas eletromagnéticas que vivem em vários planos, ou seja, em várias direções, né? Então, a luz natural, ela emite essas ondas eletromagnéticas em várias direções, certo? Então, aqui ele colocou o exemplo de uma fonte de luz, e essa fonte de luz, já está vendo? A luz natural, para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado. Então, representando essas setinhas com as direções desses feixes de luz. Então, o que é que acontece? Polarizar, ou seja, pegar uma luz natural e polarizar ela, significa eu pegar esses feixes de luz que estão em todas as direções e tentar colocar ele numa única direção, certo? Então, a gente utiliza um equipamento no laboratório chamado polarímetro. Então, o polarímetro tem a função de a gente pegar essa luz natural e colocar ela numa única direção, tentar fazer ela que fique como fique linear, numa única direção. Então, esse polarímetro ele vai ter aqui um polarizador, que é um espelho, certo? Então, quando é incidido a fonte de luz natural por esse polarizador, ele vai polarizar a luz, e essa luz ela vai passar por um tubo com a amostra. Então, nós vamos colocar lá a nossa amostra do isômero, certo? Dentro desse tubo. E vamos observar como a luz aqui estava polarizada, observar se teve desvio ou não dessa luz polarizada. Se o composto apresentar isomeria óptica, ele sim vai desviar essa luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, certo? Então, sempre que o composto ele apresenta atividade óptica, ou seja, isomeria óptica, ele desvia a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Então, daí que veio
a ideia de colocar o termo isomeria óptica. Óptica porque está relacionado com a visão. Então, você vai observar, né, se vai desviar essa luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, esse experimento, né, alguns laboratórios têm disponível, você realmente visualiza e observa o desvio que acontece, né, com esse feixe de luz, certo? Mas, né, para a gente aqui, didaticamente falando, nas atividades, nos exercícios, nas provas, né, nós só vamos identificar se o composto apresenta esse tipo de isomeria, né? Podemos identificar se ele desvia para a direita ou para a esquerda, podemos dizer a quantidade de isômero existente, mas a gente precisar e dizer esse composto é o que vai desviar a luz polarizada para a direita, esse é o que vai desviar para a esquerda. Isso aí a gente não tem como fazer, né, no papel, a não ser que utilize aí o polarímetro. Certo? A gente vai identificar, dizer, esse isômero ele tem atividade óptica, então ele pode desviar para a direita, pode desviar para a esquerda. Mas não tem como afirmar, certo? Se aquele isômero é o que desvia para a direita ou o isômero é o que desvia para a esquerda. Então, esse é o aparelho chamado polarímetro, certo? Então, tem a fonte de luz, que é a fonte de luz natural, o polarizador, né? Um vidro, onde vai fazer com que esses feixes de luz vá em uma única direção, o tubo com a amostra e o analisador, onde você vai visualizar esse feixe, se ele vai passar sem sofrer desvios ou vai desviar para a direita ou para a esquerda. Aí esse termo atividade óptica, né? A atividade óptica, como eu já falei, está relacionado com a capacidade de desviar essa luz polarizada. Então, as moléculas que conseguem fazer esse desvio da luz polarizada, a gente diz que ela tem a atividade óptica. Certo? Então, se ela tiver atividade óptica, ela vai ter isômeros que desviam a luz polarizada para a direita e isômeros que desviam a luz polarizada para a esquerda. Certo? Os que desviam a luz polarizada para a direita, a gente chama de destrógeno. E o que desvia a luz polarizada para a esquerda, a gente chama de levógeno. Então, se o composto apresentar atividade óptica, ele deve ter um destrógeno e um levógeno. Um que desvia para a direita e outro que desvia para a esquerda. Professor, como é que a gente vai saber se o composto vai apresentar atividade óptica ou não? Então, o composto orgânico, né, a função orgânica, ela vai apresentar atividade óptica se, na sua estrutura, na fórmula estrutural, apresentar o carbono assimétrico, ou chamado também carbono quiral. Então, se a molécula, a estrutura, apresentar pelo menos um carbono assimétrico, eu vou dizer que esse composto ele tem atividade óptica, ou seja, ele tem isomeria óptica. Professor, como é que a gente vai identificar esses carbonos assimétricos? Deixa eu andar só um pouquinho aqui, depois a gente volta para cá. Bom, então aqui está a representação do que seria um carbono assimétrico. Então, carbono assimétrico é aquele carbono em que ele está fazendo 4 ligações e essas 4 ligações, os ligantes são diferentes. Então, tipo, esse carbono aqui está ligado com o ligante A, o ligante B, o ligante C e o ligante D. Então, se A for diferente de B, que também é diferente de C, que também é diferente de D, eu digo que esse carbono ele tem os 4 ligantes diferentes, e ele é um carbono assimétrico. Então, todo carbono assimétrico, você vai lá e marca com um asteriscozinho, uma estrelinha, certo? Para identificar que aquele carbono, ele tem 4 ligantes diferentes. Então, você vai prestar atenção em todos os carbonos, né, da estrutura para poder identificar carbono por carbono. Se os 4 ligantes forem diferentes, eu digo que o carbono é assimétrico, ou também tem um termo chamado carbono quiral. Vou colocar aqui para vocês. Carbono assimétrico,
O carbono também quiral. Carbono quiral. Certo? Então, se a molécula apresentar pelo menos um carbono assimétrico, ela já tem atividade ótica. Então, um exemplo aqui, ó. Essa estrutura aqui de baixo. Eu tenho H3C, CH, OH, C, dupla O, OH. Deixa eu apagar esse nome aqui para aumentar. Então, vamos analisar essa estrutura aqui do líquido. Analisando essa estrutura. Então, essa estrutura, né? Eu poderia escrever assim também, né? Vou tentar fazer aqui de lado. CH3, então 3 hidrogênios. Está ligado com outro carbono, que tem um hidrogênio. Está ligado com o H. Está ligado com o carbono, com a dupla O, OH. Pronto, essa estrutura. Né? Então, ó, pegando a estrutura, você vai analisar todos os carbonos presentes nessa estrutura. Então, analisando esse primeiro carbono aqui, ó. Quem são os ligantes desse carbono? Está ligado para cima com o hidrogênio, está ligado para a esquerda com outro hidrogênio, para baixo com esse hidrogênio e para a direita com todo esse grupo aqui. Ó. Certo? Então, esse carbono, os 4 ligantes dele são diferentes? Não, ele está ligado com hidrogênio e hidrogênio, são iguais aqui. Ó. Então, se tiver só 2 já iguais, nós não vamos identificar como carbono assimétrico. Aí eu vou para o outro carbono. Quem são os ligantes desse carbono aqui? Ele está ligado com esse hidrogênio, está ligado com todo esse grupo aqui do lado esquerdo, está ligado com o OH aqui para baixo e está ligado com esse grupo aqui para o lado direito. Pergunto a vocês, esse grupo aqui é igual a esse? Não. Esse aqui é igual a esse? Também não. Esse aqui é igual a esse? Também não. Esse aqui é igual a esse? Também não. Então, todos os 4 ligantes do carbono, eles são diferentes. Então, se ele tem os 4 ligantes diferentes, você vai lá e marca com asteriscozinho. Então, esse carbono, ele apresenta, né, quiralidade, ou seja, ele é um carbono assimétrico. Se for analisar outro carbono, está vendo dupla com oxigênio. Então, se aparecer ligação dupla ou ligação tripla, você já descarta, porque o carbono assimétrico ele tem as ligações do tipo sp3, ou seja, ele faz 4 ligações simples. Então, não pode aparecer ligação dupla nem ligação tripla. Então, também já descartaria esse carbono. Então, essa estrutura só tem um carbono assimétrico. Ela tem atividade iótica? Tem. Se apresentar pelo menos um carbono assimétrico, já temos atividade iótica. Né? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para outro exemplo. Esse outro exemplo aqui, ó, o ácido 2-hidroxipropanoico, ou ácido lático, como chama. Então, eu tenho aqui ó, essa estrutura, né?
onde o carbono central aqui está ligado com hidrogênio para cima, OH para baixo, CH3 para a esquerda e COOH para a direita. Certo? Então, é o mesmo exemplo aqui, né? Carbono, hidrogênio para cima, CH3 para a esquerda, OH para baixo e COOH. Então, essa mesma estrutura. Só que aqui eu tentei representar a geometria da estrutura. Certo? Então, o que acontece? Nós já vimos que ele tem um carbono assimétrico, né? Ele tem atividade óptica. Entende? Então, o que acontece? Quando o composto ele tem atividade óptica, né? Ele é a imagem especular um do outro. Ou seja, como se eu colocasse no espelho, é como se um fosse o reflexo do outro. Tá vendo? Pegar isso aqui e colocar de frente ao espelho, qual é a imagem que vai ser gerada? Hidrogênio, hidrogênio. O, 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 O. C, C. Aí de lado, carbono assimétrico e carbono assimétrico. Para cima, hidrogênio. Para baixo, OH. Então, um é a imagem especular do outro. Certo? Então, o composto com atividade óptica, né, que tem o carbono assimétrico, ele é a imagem especular do outro. Então, nós vamos ter, para cada carbono assimétrico desse, um isômero que desvia para a direita e um isômero que desvia para a esquerda. E já vimos aí anteriormente que o que desvia para a direita é chamado de destrógeno e o que desvia para a esquerda é chamado de levógeno. Certo? Então, esse composto aqui, ele desvia a luz polarizada para a direita e esse aqui desvia a luz polarizada para a esquerda. Então, nós podemos chamar também que esses isômeros de antípodas ópticos, ou isômeros ópticos, certo? Então, essa questão de assimetria, né? Um exemplo disso é nossa mão, né? Você prestar atenção na sua mão, ela é uma molécula assimétrica, uma molécula não, é uma estrutura assimétrica, né? Se você fizer um corte no meio da sua mão, aí dividindo ela em duas, você vai perceber que o lado esquerdo é diferente do lado direito. Não é isso? Agora, se você colocar sua mão de frente ao espelho, né, a sua mão esquerda fica como se fosse um reflexo da sua mão direita, né? Uma é a imagem da outra. Se eu colocar as duas assim, uma de frente para a outra aqui. É como se estivesse num espelho, né? Dedo polegar, indicador, né? Então, um é um reflexo da outra. É a mesma coisa que acontece com as estruturas, né, que apresentam atividade óptica. Uma é o reflexo da outra, como se fosse colocado num espelho. Certo? Então, já vimos aqui o que é carbono assimétrico. Vamos voltar para lá para a gente melhor entender sobre a isomeria óptica. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Então, aqui eu tenho um CH3, carbono, hidrogênio, OH, CH2, CH3, que é o butano 2-ol. Aqui já está marcado o asteriscozinho, então a gente já sabe que esse carbono é um carbono assimétrico. Está ligado para cima com hidrogênio, para a esquerda com o CH3, para baixo com o OH e para a direita com o C2H5. É isso? Então, os 4 ligantes dele são diferentes. Então, se ele tem 4 ligantes diferentes, isso quer dizer que ele tem um carbono assimétrico, logo, ele tem atividade óptica, e eu consigo identificar a quantidade de isômeros presente nessa estrutura. Então, para cada carbono assimétrico, eu vou ter um que desvia para a esquerda, um isômero que desvia para a direita, e vou ter um isômero que ele não vai fazer desvio na luz polarizada, que a gente chama de mistura assêmica, ou isômero inativo, certo? Então, esse isômero inativo, ou essa mistura assêmica, ele não desvia a luz polarizada, porque é como se ele fosse a junção, a união do isômero que desvia para a direita
com o isômero que desvia para a esquerda. Então, se uma coisa está desviando para a direita, a outra vai desviar para a esquerda, uma vai neutralizar a outra, então vai passar sem sofrer desvio. Então, para cada carbono assimétrico, eu vou ter aqui ó, o levógeno, que desvia para a esquerda, o destrógeno, o que vai desviar para a direita, e o mistura racêmica, ou isômero inativo, que é a junção do destrógeno e o levógeno. Certo? Outro exemplo, aqui o 1,2 de cloropropano. Então, eu tenho, aqui dá para ver um carbono assimétrico. Então, se tem um carbono assimétrico, eu vou ter um isômero que desvia para a esquerda, que é o L, o levógeno, um isômero que desvia para a direita, que é o D, que é o destrógeno, e o DL, ou a mistura racêmica, que não desvia para nenhum lado. Certo? Então, é como eu falei para vocês. Com a estrutura, aqui no papel, no caderno, na prova, a gente não consegue identificar qual dos isômeros é o que desvia para a esquerda, qual dos isômeros é o que desvia para a direita. Mas eu consigo dizer quantos isômeros, certo? Então, a gente consegue identificar a quantidade, mas identificar que isômero é qual, a gente não consegue fazer isso. Beleza? A nomenclatura desses isômeros vai estar identificada justamente por L ou D, ou o termo levógeno ou o termo destrógeno na frente. Então, seria o butano 2O, poderia ser L butano 2O, ou D butano 2O, ou levógeno butano 2O, certo? Mas essa nomenclatura é quando a gente consegue identificar. Então, visualiza lá no polarímetro e dessa visualização a gente faz a identificação, certo? Então, aqui está um resumo do que acontece lá no polarímetro, né? Então, lá no polarímetro, a luz natural, ela vai passar pelo polarizador, que é o prisma. Então, quando ela passa pelo polarizador, ela fica polarizada, na única direção, no único plano. Essa luz polarizada é jogada em direção ao tubo com a amostra, então uma solução com composto orgânico que a gente quer identificar. Aí vai, se ele tiver atividade óptica, sofrer desvio para a esquerda, ou sofrer o desvio para a direita, ou não vai sofrer desvio. Então, aqui no exemplo A, representando o levógeno, né? Vai desviar para a esquerda. O de baixo aqui é o destrógeno, vai desviar para a direita. E aqui no meio é o mistura racêmica ou isômero inativo. Então, para cada carbono assimétrico vai acontecer isso aqui. Um desvia para a esquerda, outro desvia para a direita e outro não sofre desvio. Esses isômeros, né, que sofrem desvios, seja para a direita ou para a esquerda, a gente chama de isômero opticamente ativo. Esse do meio, que é o mistura racêmica, que ele não sofre desvio, a gente chama de isômero opticamente inativo. Então, a mistura racêmica é o isômero inativo. E o destrógeno e o levógeno são os isômeros opticamente ativos. Certo? E o João está querendo expulsar. Então, vamos ver essas observações aqui. Primeiro, se a luz continuar na mesma direção, ou seja, não houver desvio, a gente chama aqui, ó, é o isômero opticamente inativo. Então, a substância ela não desviou, certo? Ou posso ser que a substância ela não tenha atividade óptica, não é isso? Mas se eu já souber que ela tem atividade óptica e eu prestar atenção no prisma lá e não ter desvio, é porque é o isômero opticamente inativo.
Caso a luz que vinha em linha reta sumir, deve ser localizada girando o prisma até que eu consiga observar. Então, se o feixe de luz desaparecer, você vai regulando lá o prisma até conseguir visualizar. Se o desvio for para a direita, dizemos que a luz polarizada sofreu um desvio à direita. Logo, a substância é opticamente ativa, chamada de destrógeno. Se for para a esquerda, também a gente afirma que tem atividade óptica e o para a esquerda é o levógeno, certo? Na próxima aula, não vou estender mais, que já está se acabando aqui, a gente vai observar a formulazinha que determina a quantidade de isômeros, certo? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, a gente também consegue encerrar já na próxima aula, mas eu vou esperar e eu aviso a vocês para ver se eu confirmo a aula da tarde, a minha aula de tarde, ou eu transfiro para a semana que vem. Ok? Então,